Vou ao vivo conversar com o Pedro Juarez, que está na redação da Band. Já pode colocar o Pedro aqui, Rodrigo. Ó, os funcionários do transporte coletivo de Presidente Prudente decidiram hoje paralisar 100% do serviço sem data definida para voltar. Se já estava ruim, Pedro, como é que ficou agora? Boa tarde. Ficou pior agora, né, Fabiano? Uma boa tarde para você, boa tarde também para o pessoal de casa que acompanha a gente aqui no Brasil Urgente. Olha, Fabiano, a justificativa dessa nova paralisação de 100% da frota, então, dessa empresa responsável pelo transporte coletivo aqui da cidade, é porque venceu o prazo de 30 dias que a empresa tinha para pagar, né, para colocar as contas em ordem, para pagar todos os salários atrasados dos funcionários. Essa paralisação, Fabiano, foi decidida hoje durante a madrugada, durante uma assembleia, então, 100% da frota dos ônibus, então, paralisados aqui na cidade de Presidente Prudente. Para o pessoal de casa entender, estão atrasados o adiantamento do vale pago todo dia 20, o vale alimentação e os salários de alguns motoristas e outras funções também dentro da empresa referentes ao mês de maio, ainda que não foram quitados. E hoje começaram a circular cerca de 20 vans e micro-ônibus que estão cadastrados no município para auxiliar a população que depende, então, desse transporte público. Essas vans, micro-ônibus que estão cadastradas na prefeitura. A autorização, então, foi através de um decreto publicado na última sexta-feira, quando a prefeitura também abriu um processo administrativo para imposição de penalidades à empresa Prudente Urbano. O secretário da CEMOB disse que chamou a empresa responsável pelo transporte para uma reunião para que a empresa mostre os gastos, isso porque a prefeitura quer acompanhar de perto, né, os gastos e saber os motivos dos atrasos dos pagamentos e a falta de dinheiro para, então, cumprir todos os seus compromissos. O secretário disse ainda que, se for necessário, a prefeitura irá colocar um técnico em transporte público e gastos dentro da empresa para que a prefeitura possa ajudar essa empresa. E, em último caso, ele disse só que em último caso a empresa rescindirá com a empresa responsável, que é a Prudente Urbano, responsável pelo transporte, além das multas, claro, prevista no contrato. A nossa equipe também conversou com um motorista de ônibus da Prudente Urbano, que ele disse que não tem cabeça e também não tem condições de continuar trabalhando sem os pagamentos, até porque as contas não param de chegar, mas também que eles pensam na população de Presidente Prudente que precisa do transporte público. Olha, só para o pessoal de casa, para a gente lembrar, a greve começou então no dia 16 desse mês e em 2 dias houve atraso para a saída desses veículos da garagem da empresa. E é a quarta paralisação dos funcionários somente este ano, sendo a mais longa até agora, essa de Prudente Urbano, é o 13º dia de paralisação que a gente enfrenta aqui na cidade de Presidente Prudente. E olha, no dia 23 desse mês, a Justiça negou o pedido feito pela Prefeitura para obrigar a Prudente Urbano a cumprir o contrato e garantir a circulação de toda a frota de ônibus aqui em Prudente. Segundo a decisão do juiz, o contrato com a empresa e a lei já exigem que a Prudente Urbano cumpra o serviço e, por isso, não era necessária uma determinação do Poder Judiciário e ainda foi colocado que já existem penalidades previstas neste caso. Ele ainda disse que a empresa pode sofrer punições na quebra de contrato e o secretário ainda destacou que a empresa não paga o imposto, que é o ISS, há meses e não pagou a outorga de R$83 mil, Fabiano. Tá virando uma bola de neve. A verdade é essa. Tá virando uma bola de neve e a coisa vai ficar ainda muito pior. Não consigo ver aí com otimismo um desfecho bom para o funcionário, para a empresa, para a prefeitura e para os usuários que estão, né, capengando ali porque não tem ônibus para poder ir trabalhar, para ir no médico, para fazer as suas compras e também não tem dinheiro sobrando para pagar aí aplicativo de celular, para colocar combustível no carro. Que situação delicada vive o trabalhador, a pessoa ali, a população de Presidente Prudente que depende do transporte. Lembrando que o transporte público é um serviço essencial. Ele não pode paralisar por completo. Então, até a semana passada, 50% da frota funcionava na hora ali do pico e pelo menos 35% em outros horários, o que prevê a lei. Hoje eles pararam 100%. Então aí, né, os funcionários ou o sindicato dos trabalhadores, enfim, quem está à frente desse movimento já está agindo contra a lei, porque é necessário manter um mínimo de funcionamento. Imagine só se o policial resolve fazer greve e todos cruzam os braços. O que vai virar a cidade? Imagine você que o pessoal da saúde resolve fazer greve. Todos cruzam os braços. O que vai acontecer? É a mesma coisa com o transporte público. Tem que manter o mínimo, né, de operação
para poder atender ali de algum jeito quem precisa. Então aí a situação se complica ainda mais, a prefeitura tem um problema gigantesco para resolver, que não é recente, é um problema antigo e que sobra para a atual gestão. O prefeito Ed Thomas vai ter que dar um jeito, vai ter que se esforçar ao máximo, junto com seus secretários, para conseguir resolver essa situação, hein, Pedro? Que novela, hein? Uma novela gigantesca que parece que não tem fim, né? Falando do prefeito Ed Thomas aqui de Presidente Prudente, Fabiano, ele agora, neste momento, está reunido com o pessoal, com a questão jurídica da empresa Prudente Urbano, numa reunião para ver que desfecho que tem. A gente não tem as informações ainda dessa reunião, o que vai virar, qual que será o desfecho final dessa história, mas a população de Presidente Prudente fica prejudicada porque precisa do transporte público e por isso vans e micro-ônibus estão circulando na cidade para tentar ajudar, mas são poucos, né? Porque milhares de pessoas aqui em Prudente precisam usar esse transporte e não tem como. Não são 20 vans e micro-ônibus que vão sustentar toda a cidade de Presidente Prudente. E também o funcionário, claro, da Prudente Urbano, que não recebe o vale alimentação, o salário, o adiantamento salarial. Então, são diversos, são inúmeros os problemas então, que essa empresa de transporte coletivo aqui de Presidente Prudente vem acarretando durante o tempo, a 4ª greve no ano já. Não dá para ficar assim, a gente espera então um desfecho final desta história, Fabiano. Muito bem, valeu, Pedro. Conversamos mais na edição de hoje ainda, né? O desfecho vai demorar a acontecer, viu? Porque primeiro que essa greve não é a primeira vez. Só esse ano já são, se eu não me engano, 4 paralisações. E sempre pelos mesmos motivos. Pagamento atrasado, a empresa não honra o compromisso com os benefícios dos funcionários, como vale alimentação, adiantamento salarial, e o funcionário para, né? O cara chega na casa dele sem receber o salário do mês, cheio de conta para pagar. Como é que o cara tem psicológico para acordar no outro dia de manhã e trabalhar? Não tem, não tem. Então, esse problema tem que ser resolvido de uma vez por todas. Não sei como. A responsabilidade é da prefeitura, da empresa. O Ministério Público pode atuar também aí para tentar conciliar toda a situação, mas não dá para ficar desse jeito, não. Não dá para ficar, imagina só, muita gente não foi trabalhar hoje ou chegou bem atrasado no trabalho porque acordou pela manhã, a hora que foi pegar ônibus, não tinha nenhum. Imagine só, uma cidade com 200 e tantos mil habitantes, não passar um ônibus em plena segunda-feira de manhã, como é que fica ali o trabalhador que tem que entrar às 8, às 7? Teve gente que acordou aí 5 horas da manhã para pegar ônibus 6, 6 e meia e não tinha ônibus, aí o cara vai a pé, vai andar 10, 20 quilômetros a pé. Vai gastar com um aplicativo de celular, uma corrida aí de 6 a 10 quilômetros, o cara gasta 15, 20 reais e de volta 40. Quem ganha o salário mínimo, como é que paga 40 reais por dia de aplicativo de celular para poder ir para trabalhar e voltar? Não tem condição. Então está na hora de resolver isso aí. A gente vai continuar acompanhando, né, o desfecho dessa história, se é que vai ter algum nos próximos dias. E aí, pessoal, antes de sair do vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber a notificação, comenta o que você achou, dá aquele joinha especial, combinado? Um abraço.